Essa será uma aula sobre balanço de massa em bioreatores e nós falaremos hoje do processo descontínuo alimentado. Descontínuo alimentado. Esse processo também pode ser chamado de batelada alimentada ou o nome em inglês, também acaba sendo muito usado no Brasil, é fed batch. Como é que funciona esse processo? Então, de maneira geral, se nós temos aqui um bioreator, com uma certa quantidade de meio líquido aqui dentro, né, e um volume V de líquido, nós temos aqui uma vazão de alimentação que eu vou chamar de F. No processo descontínuo alimentado, o que acontece é que existe uma vazão de alimentação, não existe uma vazão de saída, e, portanto, o volume de meio dentro do bioreator vai aumentando ao longo do tempo. Esse reator vai sendo preenchido ao longo do processo. Então, ele é uma espécie de processo semicontínuo, né? Lembrando que no semicontínuo eu posso ter entrada ou saída de meio, e nesse caso eu só tenho entrada de meio, né? Então F vai ser F de entrada, né? Vamos chamar FE aqui, vai ser maior que zero, e a vazão de saída é igual a zero, ou seja, não há vazão de saída. E o volume é uma função do tempo, né? O volume aumenta ao longo do tempo. E a pergunta que surge é, por que usar o fed batch? Por que usar a batelada alimentada? Esse tipo de processo ele tem algumas vantagens. E, na verdade, é a forma de condução de processo mais usada para bioprocessos. Né? Quais são as vantagens desse tipo de processo? Então eu posso escolher quais nutrientes eu quero fornecer no instante zero, que são aqueles que eu coloco já dentro do reator antes de inoculá-lo. E eu posso escolher quais nutrientes eu quero alimentar ao longo do processo. Né, através da vazão F de entrada. Então eu posso pensar, por exemplo, em separar as coisas, né? Num processo em batelada, num processo descontínuo convencional, eu coloco todos os nutrientes no instante zero juntos no meio de cultivo, e aí eu inoculo e começo o processo. Aqui eu posso escolher alguns nutrientes para fornecer no instante zero, inoculo esse meio e começo a alimentar, né, o bioreator com um meio contendo os nutrientes que eu quiser. Então eu consigo separar, por exemplo, o momento em que eu quero fornecer nutrientes às minhas células. Isso pode ser útil, aliás, é útil, né, para direcionar o metabolismo das minhas células para diferentes caminhos. Um outro ponto importante é que, alimentando nutrientes ao longo do tempo e não fornecendo-os todos no instante zero, né, eu consigo evitar inibição pelo substrato. Então é muito comum a gente ter células ou micro-organismos que, na presença de altas concentrações do substrato, são inibidos, né? Ou seja, a velocidade específica de crescimento diminui na presença de alta concentração do substrato. E se, em vez de fornecer o substrato todo de uma vez, eu vou fornecendo ao longo do processo, eu evito essa
inibição. E como eu disse, né, provavelmente esta é a forma de condução, a batelada alimentada, mais comumente empregada na indústria de bioprocessos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, de um bioprocesso que é conduzido na forma de batelada alimentada. E é um exemplo importante, principalmente no cenário brasileiro, que é a produção de etanol combustível em biorrefinarias de cana-de-açúcar, né? Nesse processo, que ocorre todos os anos durante mais ou menos 8 meses, né, de abril a novembro, o que acontece? Existem vários fermentadores numa usina, né? Eu vou aqui desenhar apenas um deles. E como é que se inicia esse processo? Ele é um pouquinho diferente daquilo que eu expliquei, né? Adiciona-se aqui ao fundo da dorna de fermentação o que é chamado no jargão industrial de pé de cuba, que na verdade é uma suspensão muito concentrada de leveduras, né? Uma grande quantidade de células de levedura. E depois que foi colocado o pé de cuba dentro do reator, começa-se a alimentar aqui o meio de cultivo, né? Que é uma mistura tipicamente uma mistura de melaço com caldo de cana. E só para deixar claro, o que é o melaço? O melaço ele é um resíduo da fabricação do açúcar, né? Quando a cana-de-açúcar é espremida nas moendas, numa usina, sai o caldo de cana, que é rico em açúcar. Esse caldo é evaporado, né, numa série de operações unitárias, é cristalizado e é assim que se fabrica o açúcar. Nesse processo, sobra um líquido marrom muito viscoso, que é o melaço. Esse melaço ele contém ainda uma grande quantidade de açúcares, que são os açúcares que não cristalizaram no processo de fabricação do açúcar. E o caldo de cana, como eu falei, é aquele suco que sai imediatamente quando a cana-de-açúcar é espremida nas moendas. Tá? Então, tipicamente, mistura-se melaço com caldo para formular o meio de cultivo que vai sendo adicionado aqui a esse pé de cuba, né? Então, o que acontece aqui? O volume vai aumentando ao longo do tempo, né? Essa dorna de fermentação vai sendo preenchida. E fazendo o processo dessa forma, né? Quer dizer, no momento que começa a cair meio de cultivo aqui dentro da dorna de fermentação, as leveduras do pé de cuba começam imediatamente a fermentar esses açúcares. Então, com isso, é possível manter a concentração dos açúcares aqui dentro em valores relativamente baixos, que não vão causar problemas de inibição nas leveduras. Um outro aspecto interessante desse processo é que, bom, essa é uma dorna tipicamente cilíndrica, né? Então, se nós olharmos a dorna de cima, nós teremos uma visão mais ou menos assim. E a alimentação de meio nessa dorna ela é feita de forma tangencial, né? Como eu estou indicando aqui, ó. E essa alimentação tangencial, né, ela é feita com uma certa vazão. Isso promove o movimento do líquido dentro da dorna, assim na forma de uma espiral, né? E isso por si só já promove agitação nesse meio de cultivo dentro da dorna de fermentação. Então isso, vamos dizer assim, faz com que não seja necessário usar agitação mecânica neste tipo de fermentação, né? E a agitação mecânica, lembrando, ela depende de um eixo atrelado a um motor elétrico e tem um custo, né? O custo da eletricidade para agitar o meio. E aqui, né, essa alimentação tangencial em combinação com a liberação de gás carbônico, que é bastante intensa na fermentação alcoólica, já são suficientes para promoverem a agitação do meio de cultivo dentro desta dorna. Muito bem, mas agora vamos então equacionar o processo descontínuo alimentado. Então vamos começar com um balanço de massa de células. Então o nosso volume de controle vai ser a dorna de fermentação. E nós vamos usar aquela equação, né, básica do balanço de massa
que é igual a acúmulo igual a entra menos sai mais produção. A produção é sempre um termo que pode ser positivo, né, ou negativo, caso haja consumo. No caso aqui de células, ele vai ser um termo positivo, porque nós temos o crescimento da população microbiana. Vamos lembrar também que as dimensões do balanço de massa são massa por tempo, né, e nesse caso aqui massa de células. Nós podemos também desde já cancelar o termo de saída, porque num processo descontínuo alimentado só temos entrada de meio. E colocando isso numa forma de uma equação matemática. Tá? Então nós vamos dizer assim, que a variação da massa de células com o tempo, e eu já vou indicar a massa de células aqui como a concentração celular vezes o volume. Por quê? Porque são as duas variáveis que eu consigo medir, né? Concentração celular e volume. A massa de células em si eu não consigo acompanhar, não consigo medir num processo. Vai ser igual à vazão de entrada, vezes a concentração celular na vazão de entrada, mais um termo de produção, que na verdade é o crescimento, que nós já vimos em outras ocasiões, que pode ser representado por μxv, né? Velocidade específica de crescimento, concentração de células e volume. Concentração de células é gramas de célula por litro. Vezes o volume, se for em litros, eu fico aqui com gramas de célula. A velocidade específica de crescimento, a gente sabe que tem unidades de hora a menos 1, por exemplo. Então, esse termo todo aqui, né, ele vai ter unidades de gramas por hora, né, massa por tempo, que é o que a gente queria. Vazão de entrada. A vazão de entrada é tipicamente, sei lá, litros por hora. A concentração celular na vazão de entrada, gramas por litro. Então também fico com gramas por hora. E aqui eu tenho a concentração celular em gramas por litro, vezes o volume em litro, dividido pelo tempo. Então também estou em gramas por hora. Né? Então fiz uma análise dimensional e verifiquei a consistência dimensional aqui do meu balanço de massa de células. Como é que eu posso desenvolver aqui este balanço? Eu posso aplicar a regra do produto, né, para desmembrar essa derivada desse produto. E agora vamos fazer a seguinte consideração. Né? Normalmente, num bioprocesso, no meio de alimentação, esse meio eu uso um meio estéril, né, ou um meio isento de células, sempre que possível. As células já estão dentro do reator. Né? Então, esse termo XZ ele é tipicamente igual a zero. Então, esse termo aqui vai sumir. E, portanto, aqui eu vou ficar com μXV. Mas lembrem-se, né, que nós estamos num processo descontínuo alimentado. Então, o volume não é constante, né, com o tempo. Eu não posso chegar aqui e, por exemplo, cancelar esse termo aqui. Certo? Porque dV/dt é diferente de zero. Na verdade, pessoal, se nós fizermos um balanço de massa total, né, no reator, e se nós considerarmos que a densidade não muda, nós vamos chegar à conclusão que dV/dt, a variação do volume com o tempo, é justamente igual à vazão de entrada. Certo? Então, isso aqui sai de um balanço de massa total, não de massa de células, mas de massa total dentro do bioreator, e considerando-se que a densidade é constante. Então eu posso escrever aqui, substituir o dV/dt por uma vazão de entrada, mais V dx/dt igual a μxV. E eu sempre tento isolar, né, o termo da derivada, para ficar com um balanço diferencial que depois eu vou poder integrar. Portanto, eu vou ficar com μxV menos FE vezes X. E aí eu vou dividir tudo isso aqui por V, certo? Isso aqui vai ser igual, então, a μx menos F de entrada sobre V vezes X.
que vai ser igual a μ menos f de entrada sobre v, tudo isso multiplicando x. Então notem que esse formato aqui, né, quer dizer, final desse balanço diferencial, dx dt igual a μ menos vazão de entrada dividido pelo volume, tudo isso multiplicando x, é muito parecido com o formato final do balanço de massa de células que nós vimos para o processo contínuo, né? Inclusive lá nós definimos aquele parâmetro chamado vazão específica, né? D. Quer dizer, a vazão de entrada dividido pelo volume é igual ao D, que é a vazão específica. Então, em princípio, a forma final aqui desse balanço diferencial vai ser μ menos D vezes x. Certo? Agora, diferentemente do processo contínuo, nós temos um volume variável, né? Um volume varia aqui ao longo do tempo. Então, D provavelmente não é um valor constante. E, portanto, μ menos D não vai ser zero, né? E, portanto, dx dt é diferente de zero. Então, a minha concentração celular ela vai ficar variando ao longo do tempo. Então, vamos discutir um pouquinho melhor essa questão. Como varia x num processo descontínuo alimentado? Né? Lembrando que eu vou reescrever aqui o D em termos de F sobre V. Tá? E vamos sempre ter em mente que X é a concentração celular, não é a massa de células, certo? Portanto, se você tem uma determinada massa de células num bioreator com um certo volume, e esse volume começa a aumentar, a massa, vamos supor que não há crescimento, que não acontece nada, você só tem uma massa de células lá dentro, mas o volume está aumentando. O que acontece? O X, a concentração celular, vai diminuindo, porque tem um efeito de diluição. Então, o que vai determinar se x vai aumentar ou se x vai diminuir, né? E vamos pensar aqui, para simplificar o nosso problema, vamos pensar que a vazão de entrada é constante, tá? Então, eu estou alimentando o meu processo, meu bioreator batelado alimentada, com uma vazão de entrada constante. Não tem que ser sempre assim, mas vamos, para simplificar o raciocínio, primeiramente pensar na vazão de entrada constante. Então, se F é constante, ó, e o meu V está aumentando ao longo do tempo, certo? Então eu posso ter vários regimes acontecendo num processo. Tá? Então, por exemplo, no início do processo, o meu volume ele é baixo, ele é pequeno, né? Portanto, esse termo da vazão de entrada sobre o volume ele pode ser maior do que a velocidade específica de crescimento, né? Então, se F de entrada sobre o volume for maior do que a velocidade específica de crescimento, por quê? Porque V é muito baixo, certo? Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui, entre parênteses, vai ser negativo, dx dt é negativo e, portanto, x diminui. A concentração celular diminui, ou seja, o efeito da diluição, né, esse termo aqui ele tem a ver com diluição, é maior do que o efeito do crescimento da população. Ok? Depois eu posso ter um outro instante no processo em que o volume já está bem alto, né? E, portanto, esse quociente FE sobre V, né? Lembra que eu estou mantendo o FE de entrada constante. For menor do que o crescimento, então dx dt vai ser maior que zero, né? Porque μ vai ser maior do que isso aqui. Então, o que está entre parênteses aqui vai ser positivo e, portanto, x, a concentração celular, vai crescer. E, eventualmente, eu posso ter um instante
no processo, né, um breve instante em que esta relação entre vazão de entrada e volume é exatamente igual à velocidade de crescimento. Neste caso particular, dx dt vai ser igual a zero, né, porque o que está entre parênteses aqui é igual a zero, e, portanto, x permanece constante. Tá? Então, eu posso ter vários regimes diferentes que vão resultar num comportamento diferente da variável concentração celular em função do tempo num processo em batelada alimentada. Tá? Lembrando que x é concentração, não é massa, certo? E a concentração vai ser afetada aqui por duas forças, entre aspas, né? Uma força do crescimento, ela tende a levar a concentração para valores mais altos, e temos aqui uma força da diluição causada pela alimentação de meio, né? Que tende a levar a concentração para valores mais baixos. Muito bem. Vamos agora então equacionar o balanço de massa de substrato. Então nós vamos pensar também que o volume de controle é o nosso bioreator, acúmulo igual a entra menos sai mais produção. Nesse caso também não tem termo de saída, né? Então ele é igual a zero. Então nós ficamos com acúmulo é igual a o que entra, menos, bom, eu vou escrever tudo aqui, depois eu cancelo o termo de saída, mais produção. Não temos saída num processo descontínuo alimentado. E o termo de produção para o substrato vai ser um termo negativo, né, porque o substrato está sendo consumido. Como é que eu coloco isso em termos matemáticos? Então, a variação da massa de substrato com o tempo, e eu vou escrever a massa de substrato de novo como concentração vezes volume, porque são as duas variáveis que eu consigo medir, a vazão de entrada vezes a concentração do substrato na vazão de entrada, menos uma velocidade específica de consumo de substrato, vezes a concentração celular, vezes o volume. Né? Então isso aqui é análogo ao que nós vimos para o processo contínuo, por exemplo. Vamos desenvolver isso daqui. Eu tenho a regra do produto, S dV dt mais V ds dt, igual, eu posso já trocar o dV dt por um F de entrada, né? E agora eu vou querer isolar o termo ds dt para eu cair num balanço diferencial, né, que me permita a integração. Vou passar o FE vezes S para lá. Então eu vou, na verdade, ficar com um termo aqui que é FE, que multiplica S de entrada menos S, menos μS vezes X, e eu já vou aqui passar o V dividindo, né, o FE dividindo o V. E aqui o V cancela com o V, certo? Então esse é o meu balanço de massa de substrato num processo descontínuo alimentado. Vejam que é diferente um pouco do balanço de massa de células, porque eu tenho aqui um termo de entrada de substrato, tá? Então, como é que varia S dentro do reator, né? Vamos pensar nisso. Como varia S dentro do reator? E S, de novo, pessoal, é a concentração de substrato, não é a massa de substrato, né? Então, se eu tenho lá uma determinada quantidade de substrato dissolvido num líquido, e eu estou alimentando o líquido, eu estou diluindo esse substrato e, portanto, S tende a diminuir só pela diluição, tá? Então, quais são as forças, entre aspas, que vão competir aqui nessa equação para dizer se ds dt é positivo, se é negativo ou se ele é constante? Eu tenho aqui um termo de entrada de substrato, ele tende a aumentar a concentração de substrato dentro do reator.
Eu tenho aqui um termo negativo, que é a diluição causada pela alimentação de meio, né? Vocês veem que menos Fe vezes S sobre V é um termo de diluição, assim como eu tinha lá para células, e menos um termo de consumo, que tem a ver com a velocidade específica de consumo de substrato, né? Quer dizer, com que velocidade as células consomem esse substrato. Então lá no balanço de massa de células, eu tinha duas forças, o crescimento e a diluição. Aqui eu tenho três forças, a entrada, a diluição e o consumo, né? Então, dependendo da magnitude de cada uma dessas três forças, o meu ds/dt vai ser positivo, vai ser negativo ou vai ser igual a zero, né? E claro, se ds/dt for positivo, S cresce, se ds/dt for negativo, S diminui, e se ds/dt for igual a zero, S fica constante dentro do reator. Muito bem. E aí, quer dizer, o que eu faço com esses balanços todos, né? Eu tenho o balanço de massa de células e eu tenho, que é esse daqui, né? Vamos recortar e copiar isso. E eu tenho o meu balanço de massa de substrato, certo? Que eu deduzi agora. Tenho duas equações diferenciais aqui, o dx/dt e o ds/dt. E daí? Né? Porque no fundo, no final do dia, eu quero fazer o quê? Eu quero ser capaz de prever, né, ao longo do tempo, como é que vão variar x e como é que vai variar s. Né? Eu poderia também ter feito aqui um balanço de massa de produto, mas é análogo, eu não vou fazer. Né? Vocês já têm condições de deduzir isso. Então quero saber como é que o x vai se comportar ao longo do tempo e como é que o s vai se comportar ao longo do tempo. E isso é o que está escrito nessas duas equações diferenciais. Mas só com essas duas equações diferenciais eu consigo resolver o meu sistema, eu consigo integrar isso daqui analiticamente, né? Tem uma solução algébrica isso? A resposta é que não, né? Porque aqui não só x é variável, né? Se só x fosse variável, eu passava o x para cá, passava o dt para lá, separava as variáveis e integrava. Mas o v também está variando ao longo do tempo, certo? Lembrando que v é o volume inicial mais a vazão de entrada vezes o tempo, certo? Então v está mudando ao longo do tempo. Vamos imaginar no momento inicial que a vazão de entrada é constante, então esse valor sim é constante. O μ eu não sei se é constante, ele provavelmente não é constante, né? E na equação do ds/dt eu tenho também o v que varia com o tempo, vamos supor que Fe é constante, Se é constante, o S talvez não seja constante, o x não é, né? E notem que aqui eu tenho um x na equação de ds/dt. Então, resumindo, para integrar esse sistema eu preciso de métodos numéricos, né? Métodos numéricos, como por exemplo o método de Runge-Kutta, que vocês viram lá na disciplina de cálculo numérico. Mas além disso, eu tenho aqui a velocidade específica de crescimento e a velocidade específica de consumo de substrato. Então eu vou precisar de algumas equações auxiliares, né, para substituir os valores aqui. Quer dizer, esse ms, a forma mais simples de pensar nele é que ele seja um fator de conversão de substrato a células dividido pela velocidade específica de crescimento. Né? E vamos imaginar que, no caso mais simples, o meu yx/s é uma constante. Né? Então eu posso substituir esse ms aqui. Né? E aí eu elimino uma variável. Eu tirei o ms e coloquei o mi que já aparece aqui em cima. O mi, nós vimos, né, que eu posso, por exemplo, usar uma relação entre mi e a concentração de substrato dada pela equação de Monod, que é essa daqui.
Mas como nós estamos falando justamente, né, que, que o processo batelada alimentada é muito interessante nos casos em que há inibição pelo substrato, de repente eu posso querer usar um modelo ligeiramente diferente aqui do Monod. Eu vou usar aqui o modelo chamado de Andrews. Ele tem um termo a mais aqui no denominador, que é um S ao quadrado dividido por um KI, que é uma constante de inibição. Certo? Então, se eu conheço os parâmetros μ máximo, Ks e Ki, eu substituo esta equação aqui em cima, no μ, né, e eu introduzi um S aqui. Então, o meu dx dt está em função de S e de x, e o meu ds dt está em função de S e de x. E aí eu consigo, sim, integrar esse sisteminha usando métodos numéricos. Só para deixar claro para vocês aqui, se a gente fosse plotar esse modelo de Andrews, né? Aqui está a velocidade específica de crescimento, aqui está a concentração de substrato. Nós teremos o quê? Um aumento da velocidade específica com a concentração de substrato, mas mais para frente, quando a concentração de substrato é muito alta, a velocidade específica de crescimento volta a cair, né? Que é justamente a contribuição deste termo aqui no denominador. Esse termo não tem na equação de Monod. Então, Monod, quer dizer, se eu usasse só a equação de Monod, né, que seria esse pedaço aqui, eu ia ter um perfil desse tipo aqui, certo? Quer dizer, isso aqui tenderia a um valor máximo constante. Tá? Então, introduzir o termo de inibição é que causa essa queda aqui no valor de μ para valores de S mais altos. Ok? Então isso é algo que a gente pode pensar em implementar numa linguagem, né, de computação, como MATLAB, como Python, como R, para resolver esse sisteminha de equações diferenciais ordinárias. Mas até agora nós discutimos a questão sempre com o F de entrada, a vazão de entrada, como sendo constante, certo? Agora, e se o F de entrada não for constante? Então, a vazão de alimentação que entra no bioreator, se ela não for constante, o que acontece? Será que isso é interessante em algumas situações, né? Então, sim, é interessante em algumas situações, e uma situação assim mais típica é quando a minha vazão de entrada ela é uma vazão de entrada exponencial. Quer dizer, ela vai aumentando exponencialmente ao longo do tempo. E é interessante para eu manter a velocidade específica de crescimento da população de células constante. Tá? Então, lembra que nós discutimos no processo contínuo que o quimiostato é uma ferramenta que me permite determinar com que velocidade específica de crescimento a população de células vai crescer, né? Quando eu estabeleço o D, a vazão específica, eu estou estabelecendo que vai ter um determinado estado estacionário em que D é igual a μ e, portanto, a população vai crescer com a velocidade específica que eu escolho. E aqui eu estou dizendo para vocês que um processo em batelada alimentada com uma vazão de entrada exponencial também é possível de se usar para manter a velocidade específica de crescimento da população num valor constante. Né? E por que eu quero manter o μ constante? Porque o μ constante num determinado valor, que pode ser alto ou baixo, dependendo da aplicação industrial, é interessante para manter as células sempre no mesmo estado fisiológico. Né? Então, por exemplo, se eu quero produzir um antibiótico, que eu sei que as células produzem bem, crescendo com velocidade específica baixa, eu vou prever uma vazão de alimentação que vai provocar um μ constante e baixo. Do outro lado, se eu tiver um produto que é muito produzido quando as células estão com velocidade específica de crescimento alta, né, eu posso prever uma vazão de entrada exponencial que mantenha μ constante e alto para favorecer a obtenção do meu produto. Tá? Mas tem um aspecto interessante que nós vamos discutir mais tarde na disciplina, que é a questão da transferência de oxigênio. Né? Transferência de oxigênio. Em bioprocessos aeróbios, nós precisamos fornecer oxigênio
constantemente para as células ao longo do processo. A solubilidade do oxigênio em água é muito baixa, então não dá para eu dissolver todo o oxigênio no instante zero e achar que isso vai ser suficiente para as células ao longo de todo o processo. É necessário transferir oxigênio o tempo todo, né? E a forma mais comum de se fazer isso é borbulhando ou aspergindo ar no fundo do reator e fazendo com que essas bolhas se quebrem em bolhas menores e aí o oxigênio é transferido do gás para o líquido e disponibilizado para as células respirarem. Mas o problema é que em alguns bioprocessos industriais, quando eu estou com muitas células dentro do reator, né, altas concentrações celulares, né, lembrando que a concentração celular é a variável X, às vezes eu não consigo transferir oxigênio suficiente, então vai faltar oxigênio para as células. Como é que eu resolvo esse problema? Uma das formas de resolver esse problema é controlando a velocidade específica de crescimento e mantendo-a baixa, porque mantendo a velocidade específica de crescimento baixa, as células vão consumir menos oxigênio, né? Então eu também consigo, de certa forma, prever isso ou projetar isso através de uma vazão de entrada exponencial que garanta um μ baixo. Bom, e como é que eu calculo a minha vazão de entrada exponencial para manter um μ constante? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E a gente vai começar com o nosso balanço de massa de substrato, aquela mesma equação que nós deduzimos agora há pouco. Então a equação era a seguinte. E eu já vou trocar aqui a velocidade específica de consumo de substrato por μ dividido por yx barra S. Então essa é a minha concentração, meu balanço de massa de substrato. Bom, vamos pensar agora o seguinte, eu quero manter μ constante, né? Para manter o μ constante, eu tenho que garantir que a concentração de substrato dentro do reator seja muito baixa. E lembrando que ela vai ser uma consequência, né, da relação entre micro-organismo e meio, dada, por exemplo, pela equação de Monod, ou, enfim, pela equação de Andrews, como nós vimos agora há pouco. Se a concentração de substrato dentro do reator é muito baixa, eu consigo aproximar esse ds/dt por um zero, e esse S dentro do reator também eu vou aproximar por zero. E aí eu simplifico esta equação, né? Que ficará da seguinte forma. Aliás, eu já vou também multiplicar os dois lados por V. E se a população de células está crescendo com μ constante, né? μ constante quer dizer o quê? Crescimento exponencial, certo? Então, XV, ó, XV é a concentração de células vezes o volume. Eu posso pensar que vai ser igual a um x0V0 vezes E elevado a μ vezes o tempo, né? Esse μ aqui, a velocidade específica de crescimento constante, é o mesmo μ que está aqui, né? E esse tempo é o tempo o tempo desde o instante em que eu comecei a minha alimentação. Então a minha equação está da seguinte forma. Eu já vou passar o menos FE vezes SE para o lado de lá. E o que eu quero, justamente, é prever como a vazão deve variar ao longo do tempo, certo? Então eu vou isolar a minha vazão de entrada.
Então aqui está a minha equação da vazão exponencial que eu vou usar para garantir que a população de células dentro do meu reator em batelada alimentada esteja crescendo com uma velocidade específica de crescimento constante. Então observem, né? Isso é uma equação da vazão de alimentação em função do tempo. E o tempo está na exponencial, portanto, isso é uma vazão que vai variar exponencialmente ao longo do tempo. Mi é o valor que eu quero. Né? Eu quero que a população cresça com, sei lá, 0,2 hora menos 1. X0 é a concentração celular no momento em que eu inicio a alimentação. V0 é o volume que tem dentro do reator no momento em que eu inicio a alimentação. YX/S é o fator de conversão substrato a células, que eu tenho que conhecer para esse micro-organismo com esse meio. E SE é a concentração do substrato na vazão de alimentação. Então vocês percebem que todos esses valores eu consigo estabelecer e, portanto, eu fico com uma equação da vazão de entrada em função do tempo. Né? Eu posso, inclusive, programar a minha bomba de alimentação com esta equação aqui, e aí a bomba vai aumentando a vazão de alimentação exponencialmente ao longo do tempo. E a consequência disso é que as células que estão dentro do reator vão crescer com velocidade específica de crescimento constante.